Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estamos de volta para meditar na Palavra de Deus. Joia demais poder estar aqui novamente, com alegria. A gente encerra hoje o capítulo 8, Atos capítulo 8, parte 4, episódio de número 811, 10ª temporada. Que bom que você voltou. Esse trabalho está disponível em praticamente todos os distribuidores de podcasts, no YouTube, YouTube Music, Amazon Music, Apple Podcasts, Spotify, One Republic, iVox e tantos outros, em vários lugares do Brasil e do mundo, e é joia demais. Você tem como entrar em contato com a gente, tem o nosso contato na descrição, na bio desse podcast, tem formas de você contribuir, de você participar do jeito que você quiser, da forma que o Espírito de Deus te conduzir, para que a gente continue fazendo esse trabalho com alegria, com satisfação, de forma gratuita como a gente tem feito, e Deus é bom. Ele continua sendo bom e continuará sendo bom por toda a eternidade. Vamos se ater muito hoje ao mestre, o discípulo cristão. Aqui hoje a gente encerra o capítulo 8 e é joia demais. O capítulo 9 a gente vai ficar falando de Saulo durante 6 episódios, vai ser joia demais. Convido você a não perder também. Então é isso, participe, compartilhe e ajude-nos a espalhar a palavra de Deus. Nós temos um exemplo interessante e instrutivo aqui, de um homem que se submeteu aos ensinamentos de outro, e dele recebeu uma influência transformadora e repentina que afetou de forma extremamente benéfica toda a sua vida e após a sua morte. Veja, tal ensinamento ele poderia muito bem vir em última análise de Deus, como de fato veio, pois nós aprendemos aqui que o cristão, ele deve se colocar continuamente sob a direção divina. Felipe tinha algumas vantagens que não desfrutamos agora. O anjo do Senhor lhe falou em voz alta, versículo 26, e deu-lhe instruções precisas sobre para onde ele deveria ir. Levanta-te, vai para o sul, etc. O Espírito disse a Filipe, chega-te, junta-te a ti, etc. Versículo 29. Quando sua obra terminou aqui, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, versículo 39. Mas embora agora nós não tenhamos de forma comum essas manifestações exteriores e inconfundíveis, tanto quanto naquela época podemos dizer que são raríssimas, nós temos a mente de Cristo e nós podemos consultar e conhecer a sua vontade. Se estudarmos sua palavra de forma inteligente e devota, se considerarmos as orientações de sua providência, se pedirmos fervorosamente a inspiração do seu Espírito Divino, nós devemos desejar fervorosamente ir apenas para onde fomos enviados por Deus e dirigir-nos àqueles a quem Ele deseja que influenciemos e não permanecer ali por mais tempo do que o tempo que Ele nos der para realizarmos. Qual dos apóstolos teria imaginado que o próximo convertido ao cristianismo naquela época seria um homem etíope, um eunuco de grande autoridade, versículo 26. No entanto, tal era a mente e a vontade de Cristo. Nós somos muito propensos a pensar que podemos dizer de onde os discípulos serão atraídos, por quem a mesa será guarnecida de convidados. Mas o nosso mestre, ele tem surpresas para nós aqui, como em outros lugares. Nós não devemos, em pensamento, limitar o alcance do seu amor redentor ou o poder
que ele exerce, faz e é capaz em conversões. Pode não ser o pobre necessitado de algum enriquecimento, mas o rico necessitado de alguma riqueza melhor. Não o humilde necessitado de alguma honra, mas o honrado ansiando por alguma dignidade mais verdadeira, como aconteceu aqui. Pode não ser apenas os filhos privilegiados, familiarizados com a verdade, mas os filhos da ignorância, ou da superstição, ou mesmo os filhos da infidelidade distantes da sabedoria de Deus. Podem ser estes, não aqueles que o Senhor do amor e do poder quer chamar, ganhar, abençoar, salvar, restaurar. Aqui está a ignorância e a incompreensão humanas, versículo 30. Uma sensação de total desamparo, sem a orientação de uma mão amiga, versículo 31. Um convite àquele que sabe e explicará, versículo 31. Sem a iluminação que alguns homens têm o poder de conceder. Tudo é escuro, sem sentido, obscuro, desconcertante. Fatos na natureza, leis de Deus, declarações da palavra divina. Então vem o clarão iluminador. E as névoas se dissipam, os objetos se tornam claros à luz do sol e o caminho se torna claro. Quão sábio é buscar, quão excelente é render a luz que pela bondosa bênção de Deus uma mente humana pode lançar sobre os mais elevados temas nas almas mais atribuladas. Os sofrimentos sacrificiais de Cristo são um grande tema do mestre cristão. Versículos 32 ou 35. Que passagem! Em todas as escrituras hebraicas, Felipe poderia ter preferido a esta como texto para seus ensinamentos. E este fato supremo na história da nossa raça é o tema em que devemos nos deter, no qual encontrar um interesse cada vez maior, do qual extrair motivação, inspiração, com o qual fascinar o povo, ao qual retornar continuamente. Versículo 39, ele seguiu seu caminho regozijando-se. O anjo do Senhor falou com Felipe, deu-lhe instruções quanto ao curso que deveria tomar com sua jornada missionária. Como devemos entender o modo dessa interferência? Dizem-nos que os expositores racionalistas, eles presumem que o anjo apareceu a Filipe em um sonho, pois a palavra levanta-te é pronunciada, mas então é respondido que não há menção à noite, nem a um leito no texto. E no versículo 26 não há menção a uma visão. Evite o racionalismo, que é a tentativa de exercer inteligência clara sobre coisas que é melhor deixar em uma obscuridade sagrada. A questão aqui, meus queridos, não é tanto entender como a intimação divina veio, mas reconhecer o fato de que ela veio. Casos de impressões repentinas e irresistíveis desse tipo não são incomuns e são bem atestadas. Mas há mil coincidências na vida que não notamos e que, no entanto, podem ser evidências igualmente reais de uma inteligência superior, direcionando a vontade humana, e os passos de um bom homem são ordenados pelo Senhor e ele se deleita em seu caminho. Não existe acaso na vida. Dois homens se encontram na estrada, na ferrovia, uma cidade estrangeira, por acaso, como dizem, e algo flui do encontro que influencia a vida após a morte de um ou de ambos. Se ele era um prosélito ou não se pode decidir, mas sua missão era ir a Jerusalém para orar. Portanto, em seu lar africano, ele aprendera a conhecer e adorar o Deus de Israel. Parece um caso de uma convicção independente e, portanto, mais interessante, algo como o do centurião romano no Evangelho. Ele estava lendo, com toda a probabilidade, uma cópia da Septuaginta, ou a tradução grega das Escrituras, essa versão
que havia sido difundida de Alexandria através do Egito e era sem dúvida bem conhecida por toda a classe culta. Felipe recebe uma intimação, e dessa vez não de um anjo, mas do Espírito de Deus, para ir e se juntar à carruagem do etíope. E aqui há uma conversão, ela foi produzida por meio de uma convicção. Nós podemos observar muitas coisas. Uma delas é que a preparação para a mudança ocorreu por meio de uma reflexão pessoal. A mente séria, o olhar atento fixo nos registros diante dele, o desejo de aprender, a disposição para ser ensinado precedem a conversão nesse caso. E são as características mais atraentes em alguém de alta posição como o etíope. Nós só podemos nos beneficiar do professor quando primeiro usamos nossa própria energia espiritual ao máximo. Ao que tem, será dado. Ocorre uma decisão rápida, novos pensamentos sempre impelem a novas ações e a luz vem para que possamos usá-la. A questão é: o que devo fazer? É a pergunta da consciência. Assim que ela é despertada, vivificada pela luz. E o etíope imediatamente decide por Cristo. O Cristo que ele aprendeu a conhecer através do estudo do profeta e da pregação do evangelista. E quando Felipe desaparece, uma bênção é deixada no coração de seu discípulo para nunca mais se apagar. Tudo isso nos oferece uma lição importante sobre o valor da oportunidade e como ela deve ser aproveitada tanto pelo mestre como pelo discípulo. Em situações como essas, Deus é revelado, a verdade é semeada no coração e influências são colocadas em ação, as quais nunca cessam. O sujeito deste fragmento de biografia era um homem de paz, sem dúvida também rico, de grande autoridade e com relações de cargo próximas à realeza. No entanto, ele é um exemplo de exceção aos emaranhados tirânicos dos cuidados deste mundo, da sedução das riquezas e da cobiça de outras coisas que se intrometem para sufocar a palavra de Deus. Ele não é um daqueles ricos de quem se diz com lábios infalíveis: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Ele se esforça para entrar e se esforça no momento certo. Ele não deixa para tarde demais. O tarde demais daqueles que buscarão e não poderão, não encontrarão. E isso novamente era obedecer e ser fielmente governado pela luz que estava nele. O sujeito desse fragmento de biografia, ele se depara com o uso das vantagens de sua posição, estado, riqueza, para fins religiosos diretos. Ele esteve em Jerusalém para adorar e ele está retornando com seus recursos financeiros e de influência. Ele apoderou-se das escrituras ou de parte delas comparativamente tão difíceis de obter, entenda isso, e enquanto ainda está em viagem, ele está lendo-as. Ele se detém no que ouviu em Jerusalém, se refere a algo que lhe fixou a atenção e despertou sua admiração. Ar, luz, sol, movimento da carruagem e presumivelmente vozes de alguns acompanhantes afetam seus sentidos. Sem consideração, enquanto sua alma comunga consigo mesma e com as coisas escritas naquela escritura mal compreendida, todos interessados, ele mal está do lado de fora, está cruzando o limiar no próprio pórtico da igreja viva, do glorioso templo de Deus e da manifestação da verdade ao homem. Ele está lendo Isaías, o profeta, e está lendo no lugar dos lugares onde alguma mão suave e invisível guiou seu olhar e a parábola sagrada de cerca de 6 séculos de idade, mas que nos últimos 6 meses, sem que ele soubesse, havia florescido para uma missão de juventude perpétua, prendeu sua atenção. Ele lê
e se pergunta: de quem fala o profeta isso? E ele foi levado como uma ovelha ao matadouro, como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador. E assim ele não abriu a boca, na sua humilhação lhe foi tirado o julgamento, e quem contará a sua geração? Pois a sua vida é tirada da terra. O homem que chegou a essa história sagrada, a essa doce história, a essa história estranha, e não consegue passar por ela, não a passará, mas se demora nela, ele medita, pede no próprio espírito de oração por sua interpretação, e parece muito com um homem que não está apagando sua luz, não a desonrando, mas a seguindo, e a caminho de aprimorá-la e encontrá-la mais brilhante. E tendo chegado um pouco mais adiante, em conhecimento, o tema dessa biografia parcial, ela é resolvida. Sem um momento desnecessário de memória, de demora, para fazer profissão de fé. Pertença a qualquer nação que pertença, vista o que vestir. Arrisque qualquer esplêndido lugar de promoção terrena que se arrisque. Ele tomará o nome de Cristo sobre si. Ele encontrou a verdade, ele a reconhece e em nenhum momento está disposto a perdê-la ou arriscar a sua sorte nesse assunto, pois seu coração é reto diante de Deus. E isso porque a luz de Deus veio a estar nele. Ele seguiu a luz que possuía e ela brilhou sobre o caminho que o conduzia ao Cordeiro. Ele ficou satisfeito e seguiu seu caminho, regozijando-se. Foi dessa história que nasceu o podcast Entende o que Estás Lendo? Porque ocorre essa pergunta, né, de Filipe: você entende o que estás lendo? Ele diz: como que eu vou entender se ninguém me explicar? Então, pense comigo e reflita para a gente finalizar, depois com oração, esse episódio. Quem poderia imaginar que um homem tão poderoso e distante encontraria a vida num caminho deserto? Será que ainda limitamos o poder do Espírito de Deus? Como se ele não pudesse surpreender hoje, como fez com Felipe e aquele eunuco etíope? Vamos orar? E depois dessa oração a gente automaticamente encerra mais um episódio, tá bom? Obrigado pela sua audiência e paciência. Deus abençoe grandemente sua vida. Senhor, que eu esteja pronto a ouvir a tua voz, seja ela suave ou imperceptível, que eu tenha coragem de obedecer prontamente, assim como Felipe. Dá-me olhos para ver as almas sedentas ao meu redor, disposição para explicar tua palavra cada vez mais, como a gente faz aqui, e humildade para aprender de ti em cada encontro. Concede para mim e para o meu ouvinte querido, que eu siga meu caminho, regozijando-me em ti, assim como aquele homem que te encontrou no deserto. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.